Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, o dia tá lindo ainda. Previsão é neve, né? Semana que vem, a partir de sexta-feira. Mas eu tava lembrando uma história que eu tinha ouvido há muitos anos no Brasil. Isso faz muitos anos. Muitos anos. Eu moro aqui há 26 anos, então faz como 30 anos que eu ouvi essa história. Não sei se eu vou contar direito, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa história. Mas como eu estava ponderando sobre ela essa semana, eu falei, por que não compartilhar com elas, né? Então, vocês ouviram essa história da gaiola. Tenho certeza que vocês já assistiram, já ouviram falar. E essa história é de um pastor muito famoso, George Thomas, né? Ele é um pregador muito famoso na época. E ele estava andando numa rua e ele viu um menino com uma gaiola com uns 3 passarinhos dentro, caminhando assim normal, e a gaiola para um lado, para o outro, lado para o outro, os passarinhos todos alvoroçados dentro da gaiola. E ele, quando chegou perto do menino, ele falou pro menino, o que você está fazendo? Ele falou, eu tô brincando com esses pássaros. E ele falou, por que você está falando isso? Ele assim, porque eu adoro brincar com eles e eu me divirto. E George Thomas perguntou, e o que você vai fazer depois disso? Depois de brincar com eles? Ele falou, Senhor, eu vou levar para casa, eu vou tirar as penas deles, vou brincar até eles cansarem, depois eu quebro a perna. E começou a falar as coisas que ele ia fazer terríveis com esses pássaros. Então, George Thomas perguntou para ele, quando você quer por esses pássaros? Ele falou, Senhor, você não quer, olha esses pássaros, não tem valor nenhum, não fazem nada, não tem nada para te oferecer, por que tu vai querer comprar ele? Aí ele perguntou de novo, quanto você quer por esses pássaros? E ele ofereceu uma quantia, e o menino, não, senhor, você não vai querer esses pássaros, eles não têm valor, eles não vão ser úteis para você. E começou a desculpa, e então o pastor, ele dobrou o valor, e o menino, sabe o que? Esses pássaros não têm valor mesmo, pode pegar. E ele pegou esses pássaros, foi perto de uma árvore, um jardim que tinha bem perto, e soltou os passarinhos. No outro dia, ele levou aquela gaiola vazia pro culto dele. E daí ele dá um ensinamento muito importante. E ele conta a história desse menino, né, que encontrou, balançando a gaiola para um lado e para o outro, e que ele comprou essa gaiola com os passarinhos, mas que os passarinhos estavam soltos, que ele tinha soltado. Então ele estava ali, no púlpito, com a gaiola vazia. Então ele falou assim, um dia o Senhor vem à terra e encontra Satanás. E ele fala, Satanás, o que estás fazendo? E ele fala, eu estou aqui me divertindo muito com essas pessoas, com esse povo, com essa multidão. O Senhor, por que você está brincando com eles? Por que você está se divertindo? Porque eles não têm valor, eles não têm valor. E eu adoro brincar com eles. E o Senhor perguntou, e depois, o que você vai fazer? Depois eu vou matar eles, aos poucos. Tirar uma parte aqui, tirar outra parte ali, tirar outra parte, até eles morrerem. Então o Senhor olha para Satanás e pergunta, quanto você quer por eles? Ele fala, peraí, você não vai querer essas pessoas. Eu ensinei elas a fazerem bombas, ensinei elas a mentir, ensinei elas que o amor pode esfriar, você não precisa amar todas as pessoas, você não precisa perdoar. Eu ensinei muita coisa a elas.
Então o Salvador novamente pergunta: quanto você quer por elas? Satanás volta a falar: você não quer essas pessoas. Elas não vão te adorar. Elas não vão fazer nada por você, elas vão mentir. Essas pessoas vão usar drogas, vão respeitar pais e mães. Eles vão cuspir na sua cara. Eles não vão ser leal. Eles vão construir e desconstruir, construir e também destruir. Você não quer essas pessoas. Elas são más. Elas são traiçoeiras. Elas reclamam toda hora. Então o Salvador pergunta novamente a Satanás: quanto você quer por elas? Satanás então olha para ele e responde: todo o teu sangue, toda a tua dor, toda a tua lágrima, tudo. Eu quero você como pagamento. E ele conta a história que o Salvador, ele pagou para que nós tenhamos liberdade, para que a gente possa voar, que a gente possa sair das garras de Satanás e podemos fazer escolhas justas, escolhas que vão atingir, mudar a nossa eternidade. Então eu estava pensando sobre essa historinha que eu ouvi há muitos anos atrás no Brasil. Talvez não é assim que vocês ouviram, eu só lembrei dela. Eu sei que tem registrado em algum diário meu, mas é essa a maneira que eu lembrei. Mas quantos de nós ainda estamos zombando de Deus? Quantos de nós ainda não nos livramos da garra desse Satanás que só quer nos destruir? Quantos de nós ainda estamos brigando por coisas sem motivo? Estamos ouvindo músicas que não devemos, brigando com coisas que não têm valor. A única coisa que nós temos que defender a nossa fé, defender o que acreditamos, né? E o resto, o Senhor vai tomar cuidado, o Senhor com certeza, Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas o importante, irmãs, é saber que Ele pagou o preço por mim e por você, para nos dar a liberdade de escolha. E nós podemos sim nos livrar de Satanás, nos livrar de todas as coisas que Ele deseja para nós. Destruição de família, destruição dos nossos jovens, da nossa posteridade. Então essa mensagem aqui, possamos refletir. Se eu estou fora da gaiola, ou se eu ainda estou dentro. Não é verdade? Estou aqui até as 9 da noite. Vem pra cá. Eu não sei o horário ainda da semana do Thanksgiving. Quando eu souber, eu posto aqui no grupo de vocês. Um beijo para vocês, irmãs. E como o presidente Nelson sempre falou tanto, né? E os apóstolos também. Deixa Deus prevalecer na sua vida. É só Ele que tem esse direito. É só Ele que nós temos que dar esse poder. Só para Ele. Deus tem que prevalecer nas nossas vidas, irmãs. Um beijo, tô aqui até as 9. Vem pra cá. Beijo.